O teu pai vai falar nessa noite. Você não veio aqui simplesmente porque você comprou essa roupa bonita. Você foi escolhida para esse propósito. Aleluia. Abra mais uma vez a sua Bíblia. No livro de Esther, capítulo de número 4. Eu quero fazer menção de 2 versículos que já foram mencionados nessa noite. No versículo de número 4, capítulo de número 4, versículo de número 13. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este não chegastes a este reino. Esses são os versículos base para a escolha desse congresso tão maravilhoso. E quando eu vi o tema, quando a pastora me mandou o cartaz, a palavra de Deus ecoou forte dentro da minha alma. O que você tem feito nesse tempo? No tempo que eu te escolhi, no tempo que eu te levantei. Quanto que você tem se dedicado nesse tempo? E a palavra ficou ecoando dentro da minha alma. E Deus foi falando forte ao meu coração, porque primeiro a palavra fala comigo e depois fala com vocês. Nós conhecemos tão bem a história dessa mulher tão maravilhosa, rainha Esther, que vem de uma trajetória não tão simples, não tão fácil de se viver. Vem de uma trajetória de perdas, perdeu pai e mãe, era órfã. Nós conhecemos essa história e nós sabemos que essa Radassa, essa Esther, ela poderia muito bem, queridos, ser aquela menina acrabunhada, entristecida, cheia de traumas, cheia de temores. Ela poderia muito bem ser alguém, uma jovem revoltada, aquela menina que havia perdido pai e mãe, criada pelo primo, pelo tio, que fazia um papel de pai. Ela poderia estar no estado da sua vida rebelde e revoltada, porque os traumas e as dores que vieram para o seu coração vieram de forma agressiva. A dor da perda, a dor de perder pai, de perder mãe, para muitas pessoas o trancafiam dentro de um tempo, dentro de um mundo que parece que nunca mais sai de lá de dentro. Mas essa menina, essa Radassa, que nós estamos aqui diante de sua história linda, de uma história poderosa, uma história que Deus marcou a nacionalidade daquela menina, Deus marcou o seu povo, Deus marcou a história dela e vai marcar as nossas vidas através do testemunho dessa jovem princesa, rainha, escolhida para um grande propósito. E nós precisamos entender que ser escolhido é quando nós passamos por uma seleção. A história conta que foi feita uma espécie de concurso de beleza. Foram escolhidas mulheres, pois a primeira esposa do rei Assuero ousou desafiá-lo e não cumprir uma ordem, quando ele estava dando um banquete de muitos dias, de muitos meses. Ele estava dando aquele banquete e ao terminar os banquetes de meses, ele decide oferecer mais 7 dias, ele decide acrescentar alguns dias de festa. E quando já está todos os príncipes, já de cara inchada de vinho, já estavam todos afadigados, ele já havia mostrado toda a sua beleza, todo o seu império, pois aquela festa nada mais era do que uma festa para demonstrar as suas riquezas e o seu poder. Assuero convidou todos os príncipes vizinhos, todos para estarem naquele banquete, para
festejarem ali no seu reino e para ver todas as suas riquezas. E para fechamento de chave de ouro, ele diz: eu quero apresentar para vocês a belíssima Vasti, uma mulher linda. E ele chama a mulher, ele manda chamar e ela se nega. A Bíblia não revela o porquê que ela se negou, mas naquela época, naquela cultura, uma mulher desobedecer à autoridade do marido ou simplesmente de um rei, ela poderia estar colocando todo o seu trabalho a perder. E foi o que os príncipes disseram para ele: olha, rei, se o Senhor não punir a Vasti, as outras mulheres vão entender que podem assim tratar os seus maridos, que podem assim desautorizar os seus maridos. Lembrando que a submissão é um mandamento bíblico. Nós encontramos um confronto muito grande com essa questão de ser submissa. Você quer ver as meninas da atualidade fecharem a cara? As meninas aí fora que conhecem uma cultura diferente, o que elas dizem para vocês no salão? O que elas dizem para você na faculdade? Eu não preciso ser dominada por marido, eu mando no meu nariz, eu é que pago as minhas contas, então marido não manda em mim. Mas aqui dentro nós não somos regidos pelo que o mundo diz lá fora. Aqui dentro eu sou submissa à autoridade do meu marido. Aqui dentro nós obedecemos a ordem de Deus e a ordem do marido. A Bíblia diz: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos no Senhor, e vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vem cá, bonita. Tem alguma dificuldade em ser submissa a um marido bom? Me diga aqui, minha filha. Um marido que te ama, um marido que te protege, um marido crente, um marido que faz tudo por você. Qual é a dificuldade de dizer sim, Senhor? Eu digo para o meu marido: eu só vou se ele disser que eu vou. Se o pastor disser que a irmã Eliana não vai, ela vai dizer: vou não, meu filho. Não, dessa vez você não vai não. Pois amor faz isso. Eu só vou onde ele libera. Eu estou debaixo da autoridade do meu marido e eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque tudo que ele faz é para me proteger, é para cuidar de mim, e não tem nenhum problema, querida. Quando alguém aí fora disser assim para você: mulher, tu ainda é dessas, você ainda é dessa que pergunta para o marido, você diz sim, senhora. Eu digo sim, porque é ele que paga minhas contas, é ele que cuida de mim, é ele que me protege, é meu marido é bonzinho. Se você não tem marido bonzinho, eu não tenho nenhum problema, querida, vá se ver com o teu. Mas eu estou debaixo de uma ordem que a palavra de Deus diz para mim: seja submissa aos vossos maridos. Aí às vezes, meninas, acontece com os rapazes obreiros vai perguntar meu marido lá na porta: ei, pastor Cleito, como é esse negócio de submisso mesmo? Como é que tu faz, papai, irmã Rafaela, ser submissa? É simples, irmão. É simples, rapazes. É só amar essa mulher que Deus te deu com um amor de entrega, de doação. Não deixa ela pisar em abismo não, cuida dela. Quando ela for sair de casa, tá bem, minha filha, tá decente, tá bonitinha. Quando meu marido olha pra mim e diz: não, essa roupa não dá não. Eu digo: mas eu achei tão bonitinho. Aí ele diz: mas não dá. Eu: tá bom, volto e vou trocar, né? Mas aí tem mulher que diz o quê? Mas agora deu mesmo, marido mandar em minha roupa. Porra, o meu marido manda. É. Eu mando, vou falar o quê? Porque o que está dentro do texto: submissão. Mulheres que mandam demais no marido, deixam o marido barriga branca. Eles perdem a função. Quando a mulher manda, sabe o que acontece, meninas? Eles ficam amolegados. E só o que tem agora é uns homens meio mole. É uns homens fracos, não pode tomar sol, não pode sair não sei para onde, porque estão fracos demais. Estão debaixo da proteção da mulher. Ao invés de estar protegendo a mulher que protege ele. Meu filho, não vou trabalhar no sol não, deixa que eu trabalho por você. Que conversa é essa, rapaz? Deus fez homem para trabalhar, para sustentar a mulher, para cuidar da mulher. Ai, mas Rafael, eu não posso trabalhar. Não pode também, minha querida, mas deixa teu marido ser marido. Deixa ele ser o chefe da casa. Deixa ele ser o líder da casa. Não desautorize o seu marido. Às vezes eu quero falar um pouquinho mais alto, irmão, porque eu sou zoadenta. Aí meus meninos ficam tudo com zoião. E eu digo: quer ver que eu vou dar aqui, dá bom testemunho para meus meninos, né?
Tem um lá em casa que ele diz assim: a mãe tá falando grosso. Ei, mãe, tá falando muito grosso. Tá bem ali na janela, bonito. Bota a cara, meu filho. É. Porque disse que eu quero. Mas é porque pra gente não falar grosso, eles não escutam, irmão. Menino, marca o meu marido diz que eu tenho que falar: oi, amor. Oh. Quando eu falo muito sério, ele diz: amor, você tá falando. Aí eu perdi aquela vozinha de menininha que eu tinha antes, que agora eu brigo demais com os meninos, aprendi a brigar. Eu não sabia não, viu? Não sabia não. Aí essa Vasti, vamos correr, querido, senão não dá tempo. Jesus, misericórdia. Ela perdeu o trono real. Ela perdeu as vestes de rainha, a posição de rainha, por causa da desobediência. Mas ao contrário de Vasti, vem a Radassa, a jovem judia, pequena, simples, sem muito conhecimento, sem muita posição, sem posição social, criadas lá nas províncias. O nosso Deus, ele não é limitado à localização geográfica. Não é porque você mora numa cidadezinha pequena que Deus não vai te levantar. Não é porque a sua família é a menorzinha daquela rua que Deus não vai te levantar. Independente da situação, independente das perdas, independente da história da tua família, o teu Deus te achou nessa noite e Ele já te selecionou para uma grande obra. Ele já te escolheu para uma grande obra e o diabo não pode impedir o chamado que Ele tem para exercer na tua vida. Você foi eleita para participar desse congresso. Muitas outras mulheres queriam estar bonitas com essa farda que você está. Muitas mulheres até planejaram, mas não conseguiram chegar. Muitas sentiram desejo no coração, mas a frieza, o temor da luta, da batalha, as lutas diárias a enfraqueceram e elas não estão mais nem aqui. Mas Ele te escolheu no meio daquela família que alguém julga complicada, no meio daquela família que alguém julga simples. Deus te escolheu, te arrancou, te deu um novo nome, mudou a tua história e te colocou aqui sentada como uma princesa. Olhe para essa irmã que está do seu lado e diga: é privilégio estar aqui. É privilégio ser escolhida para cumprir uma missão. É fácil cumprir a missão? Não é. Estar na frente de uma igreja não é fácil, mas Ele te escolheu. Estar na frente de um departamento não é fácil, mas foi você que Ele escolheu. Fazer o quê? Se Ele escolheu, a Esté passou pelo concurso. Tinha muitas mulheres bonitas naquele concurso, mas Ele disse: é essa daqui com uma história difícil mesmo, é essa daqui cheia de traumas, é essa daqui cheia de dores. Eu vou mudar a história dela. Caiabaia, garracho. Deus escolhe Esther antes mesmo do rei Assuero. A Bíblia diz que por onde Esther passava, caía na graça de todos. Todos que olhavam para ela se encantavam com a moça. E não era sobre beleza física, porque beleza física tinha outras pessoas. A graça de Deus em nossas vidas faz a diferença. Não é sobre o corpo bonito, não é sobre o cabelo bonito, não é sobre a roupa bonita que você usa, é sobre o que Ele colocou dentro de você. É uma unção diferente, é uma graça diferente, é um poder diferente. Tem brilho até nos olhos, Railana. Quando você passa, quando você vai andando pela rua, alguém te olha diferente. Quando alguém te vê, diz: tem uma graça diferente, o olhar é diferente, fala diferente, se comporta diferente. É a unção de Deus que faz a diferença. A unção de Deus na tua vida, a graça dele na tua vida faz a diferença. Ai, irmã Rafaela, mas eu não sei cantar. Ai, irmã Rafaela, mas eu não sei pregar. Preocupa não, querida, apenas se disponha. Apenas entra na fila que Ele vai te encher. Ele vai te dar graça. Ele vai colocar um novo nome na tua boca. Ele vai te levantar. Quem é Esther? Vindo de um cenário desfavorável, vindo de uma história caótica, uma história difícil de se viver, mas estava sendo bem mentoreada.
estava sendo bem ensinada. Ela tinha Mardoqueu, um homem que temia ao Senhor, e o temor de Mardoqueu foi também enxertado no coração de Esther. O temor que havia no coração de Mardoqueu foi também enxertado no coração dessa mulher. Aprenda, meninas, aprenda a serem levadas e regidas por uma liderança. Vocês têm um pastor, vocês têm uma pastora, vocês têm uma presidente de departamento, e é bom ter liderança, é bom ser liderado por alguém. Tem gente aí fora que não gosta de líder, tem gente aí fora que não suporta ser liderado, mas é necessário passarmos pelo processo de sermos ensinados, de sermos mentoreados, de sermos aconselhados. Ah, mas eu não gosto da minha líder. Ah, irmã Rafaela, mas eu não gosto do pastor. Ah, mas eu não gosto de ouvir fulano de tal. Se você não aprender a ouvir, se você não aprender a estar debaixo da guarda de alguém, porque Esther obedecia tudo quanto Mardoqueu lhes dizia. Não dá tempo a entrar na história, querido, porque o tempo já se foi. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus colocar alguém na tua vida para te mentorear, não faça como está acontecendo na geração dos dias atuais. A frase que mais se escuta é: ninguém muda ninguém. Não adianta dar conselho para ninguém, não adianta conversar. Aí os líderes ficam assim pensando: gente, eu agora pronto, eu não posso fazer mais nada, eu não posso aconselhar, eu não posso dar um conselho, eu não posso orar, eu não posso dar um direcionamento, porque ninguém escuta ninguém. Aprenda, querido, se alguém que tem mais sabedoria espiritual, intelectual e na visão daquilo do campo que você está precisando te der um conselho, aprenda a ouvir. O Mardoqueu disse para Esther: olha, entra lá dentro, não fala sobre a sua nacionalidade, não fala quem é o teu povo, fica lá dentro quietinha. Quando ela entrou lá dentro, um dos rapazes que estava cuidando já se engraçou com ela, já gostou do jeito dela, e tudo que ele ia fazendo era favorecendo a Esther. Ela passou pelo processo. Tudo na vida tem um processo, tem um tempo. Nós precisamos entender que quando alguém nos mentoria, nós vamos passar pelo processo, o processo de purificação, o processo de tratamento, o processo de tirar aquilo que não agrada ao Senhor, de arrancar aquilo que não glorifica ao Senhor, de mudar o nosso comportamento. Esther passou 6 meses sendo tratada, sendo preparada. Foi alguns meses, eu não lembro direito se foi 6 meses ou foi 1 ano, que ela passou nesse processo de tratamento. E é necessário vivermos isso, querido, passar pelo processo de limpeza, passar pelo processo de tratamento. Nós não queremos passar pelo processo e queremos viver o propósito, não queremos passar pelo processo e queremos chegar no cume do monte, queremos chegar no lugar alto. Deus está chamando as mulheres dessa noite que foram escolhidas para não fugirem do processo, para entrarem de fundo, entrarem com vontade de buscar ao Senhor, porque essa menina bem mentoreada, ela caía na graça de todo mundo pela obediência e pelo temor. Passou pelo processo. Quando o rei bateu os olhos nela, ele se encantou com ela. Ela foi escolhida. Ele já te escolheu. O teu rei não é um rei da terra. O teu rei não é um rei comum. O teu rei não tem mandato passageiro. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é infalível, ele é imutável. E ele já te convidou para viver esse chamado para esse tempo. Ele está dizendo apenas para você: ei, princesa, deixa eu te moldar, deixa eu te passar pelo processo de transformação, deixa eu tirar aquilo que está na tua mente que não glorifica o meu nome, deixa eu te limpar, porque tem uma obra para você fazer. Quando aquela jovem entrou dentro desse projeto, talvez ela achou que era apenas porque era bela e foi escolhida para ser a esposa do rei, mas ela não sabia que Deus havia chamado ela para exercer uma posição de destaque, não somente para ser a rainha daquele lugar, mas também para ser a mulher que salvaria o seu povo da morte. O que você tem feito com a posição que Deus tem te entregado? Você tem exercido com sabedoria? Você tem exercido com justiça? Você tem exercido com inteligência e com sabedoria?
Cada um de nós que estamos aqui recebemos uma posição de Deus. Alguém pode dizer assim: não só recebe uma posição de destaque os pastores, os líderes, os cantores. Não, querida, lá na tua casa Ele te escolheu para um propósito. Lá no meio da tua família Ele te escolheu para um propósito. Lá no meio dos teus Ele te marcou para ser a diferente. Ai, Rafaela, mas lá em casa ninguém prosperou. Na tua casa vai prosperar, na tua família vai prosperar. O que Deus que te chamou, Ele não faz a obra pela metade. Ele é todo poderoso. Pergunte para sua irmã: o que tu está fazendo com a posição que Ele te entregou? Ele te deu uma posição de destaque. Ele te deu um cargo de destaque. Quem éramos nós, tão pequenos diante de um Deus tão grande, e Ele nos deu uma posição de destaque. Irmã Eliane Oliveira tem cumprido com excelência. Está passando as décadas e os anos, e ela tem dado bom testemunho. Tem marcado a geração com um bom testemunho. Tem marcado a geração com unção e graça de Deus na vida. O que nós temos feito com o papel que Ele nos entregou? O que nós temos feito como líderes de ciclo de oração, esposa de pastores, pastores de campo? O que nós temos feito? Será que nós temos empenhado o nosso melhor? Lembre-se de uma coisa: as posições são passageiras. Aproveite o tempo que Ele te deu. Daqui a pouco outra geração se levanta. Se você é dirigente da consagração, do círculo de oração, não faça com peso, não faça reclamando, não faça murmurando. Faça com graça, faça com alegria, faça com dedicação. Você é regente do conjunto, faça com alegria. Ah, mas as irmãs criticam demais. Ah, mas as irmãs falam demais. Tem problema não, irmã. Vai fazendo a obra porque é para o Senhor. Vai fazendo a obra porque Ele vai se agradar de ti. Vai cumprindo o propósito. Então, para concluir a mensagem, que eu só tenho 5 minutos. Esté está lá dentro do palácio, esposa do rei, um dos homens mais notáveis daquela época. Ele era líder de muitas províncias, de muitos lugares. Ela era uma mulher de destaque. Mas ela ouviu falar que Mardoqueu estava rasgando, com as roupas rasgadas lá fora, na porta da cidade. E ela manda perguntar por que ele estava daquele jeito. E ele diz para ela: você não sabe do que está acontecendo. Tem uma emboscada que vai matar todo mundo. E você acha que porque está aí dentro desse palácio está confortável para você. Você está pensando que porque você está aí dentro você vai escapar dessa emboscada. Olha, eu vou dizer para você, Esther: se por acaso você não se levantar, escape e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerão. A menina entende, a menina ligou os pontos. Ela disse: não, eu não estou aqui nesse palácio porque sou bonita, não. Eu estou aqui porque Ele me chamou para um propósito. Eu estou aqui porque Ele me colocou aqui para cumprir uma missão. Ela se levanta e ela manda um recado para Mardoqueu e diz: manda todo mundo jejuar, do maior ao menor, mulheres, homens e crianças, vão jejuar por mim. E eu também vou jejuar. O que é que nós temos feito para nos preparar? Esther passa pelo tempo de preparação, de busca. Ela desce, ela entende que não é de qualquer jeito, e ela pede socorro ao Deus do céu. E ela entende que ela não podia ficar calada. Ela disse: olha, eu vou. Já tem 30 dias que o rei não me chama à presença dele, e nós sabemos que se entrarmos na presença dele sem ser chamado, nós poderíamos morrer. Mas ela foi, fez oração, buscou o Senhor. E quando ela vai se levantar para ir buscar a presença do rei, eu estou falando de um rei da terra, mas no reino espiritual acontece algo poderoso nessa noite. Quando ela se levanta, olha o que ele diz: entra, Esther, na minha presença. Ele estende o cetro para ela e diz: pede-me o que tu queres. Até metade
metade do meu reino eu te dou. O teu pai está falando aqui nessa noite: pede-me o que tu queres e até metade do meu reino eu te darei. Você quer crescer na graça, quer crescer no conhecimento? Pede para o teu pai agora nessa noite, pede para o teu Deus agora nessa noite. Você quer ser uma cantora cheia de unção? Pede para o teu pai nessa noite. Quer ser uma regente cheia de graça? Peça para o teu pai nessa noite. Quer ser uma dirigente do ciclo de oração cheia de graça? Peça para o teu pai nessa noite. O tempo acabou, queridos, mas eu tenho certeza que algo do céu vai ser liberado sobre nós através desse congresso. A obediência gera bênção. Guarde esse princípio no seu coração. A obediência gera bênção. O processo gera preparação. O propósito gera resultados. Lembre-se disso, querido. Você precisa passar pela preparação. Você precisa passar pelo processo para que o resultado venha. O rei estendeu o cetro ao teu favor nessa noite, princesa, e ele te pergunta: o que é que você quer? Eu quero pedir a cantora para preparar um louvor, por favor. Eu quero te convidar a ficar de pé. E você vai dizer para o teu rei o que é que você deseja. Na posição que você está, ele te chamou, ele te colocou, ele te escolheu. Não foi homem quem te marcou, não foi homem quem disse é você, foi a mão do Eterno que te escolheu. E eu quero te pedir nessa noite, meninas, vocês precisam aproveitar o melhor desse congresso. Pega as palavras liberadas nessa noite, aplica no seu coração, aplica na tua alma e diga: Deus, eu quero viver o processo de transformação, eu quero viver a limpeza que o Senhor precisa fazer em mim, e quero viver o teu chamado.